Poderia explicar o verdadeiro significado do mandamento que diz, não pecar contra a castidade? O que isso quer verdadeiramente dizer? O que tem a ver com virgindade? Se a pessoa não se casar virgem, ela estará cometendo algum pecado? Bem, toda vez que nós falamos de não pecar contra a castidade, nós estamos falando da totalidade da sexualidade, né? Nós não podemos restringir a castidade apenas à genitalização. Não. Castidade é muito mais que isso. Castidade engloba todos os nossos afetos e também a genitalidade humana, né? O ser humano, quando vai ter uma relação sexual, ele tem uma relação genital, claro. O marido e a mulher, eles vivem uma relação genital. Mas a relação sexual é muito mais do que isso. Porque a sexualidade engloba todos os afetos da pessoa, engloba toda a totalidade da pessoa. É por isso, minha gente, que uma sexualidade mal vivida, mal experimentada, quando ela é reduzida a uma genitalidade, ela provoca muito sofrimento. Muitas vezes os casais não têm uma relação sexual, eles têm uma relação apenas genital, né? Usou o corpo um do outro, mas não teve o encontro da sexualidade. Quando a igreja fala de castidade, muitas vezes nós somos mal interpretados. Eles são moralistas, né? Eles não permitem o prazer. Não, não é nada disso, não. A igreja não tem o objetivo de ser desagradável. Ela apenas quer recordar que a castidade, ela nos remete a uma consciência muito maior. É o cuidado que você tem com aquilo que você é. Não pecar contra a castidade é você não permitir que o outro venha fazer de você um objeto. E também você nunca permitir que você faça o outro seu objeto. A sexualidade, ela, para ser bem vivida, ela precisa ser experimentada no amor, no respeito. E é tudo isso que a igreja propõe. Quantas vezes eu já disse sobre isso, né? A camisinha resolve o problema da contaminação das doenças? Às vezes resolve mesmo. Agora, ela não impede o outro de sentir-se um objeto. Camisinha pode ser um controle de natalidade? Pode. Pode resolver o problema, pode não ter o filho que você não deseja. Agora eu pergunto, ela pode prevenir uma pessoa de não sentir-se usada pelo outro? Não. Então veja bem, nós muitas vezes com respostas muito simplistas, pode ou não pode, nós ocultamos um problema ainda maior. O problema no mundo hoje é a genitalização da sexualidade. Quando você descobre que os jovens estão cada vez mais usando e sendo usados, estão reduzindo a sua sexualidade a uma relação genital. E muitas vezes não existe nem o respeito, não existe o amor, não existe a fidelidade. Por quê? Porque as pessoas estão muito genitalizadas. Isso é terrível, minha gente. Então, quando nós falamos de castidade, não pecar contra a castidade, nós estamos propondo, isso é um mandamento divino, né? Que nós humanos sejamos administradores deste dom maior que é a nossa sexualidade, que é a nossa capacidade de amar, que é a nossa capacidade de estar com o outro. O padre, por exemplo, qual que é o grande desafio de viver a castidade? É a restrição da genitalidade? É. Mas o maior desafio é ele ser capaz de amar também os outros. O desafio da genitalidade é um dos aspectos da castidade. Agora, não adianta nada ele viver a restrição da relação genital se ele não é capaz de se abrir e de se dar aos outros. Como padre, como ser humano que está aí para amar a humanidade, acolher essa humanidade. Ainda ontem conversava com Dom Carmo, meu bispo, né? Quanto sofrimento no mundo hoje nós temos, quantas situações difíceis nós encontramos pela vida, e você como padre, eu, né, no caso, eu tenho a oportunidade de estar com aquelas pessoas de maneira muito bonita, muito interessante, muito completa. Por quê? Por causa do voto da castidade. É a abertura do coração para acolher o outro. Esse é o principal aspecto que nós precisamos ter consciência. Não é apenas uma restrição de genitalidade, mas é uma proposta de amplitude, de abrir o nosso coração para acolher o mundo com todas as suas deficiências, com todos os seus medos, com todos os seus sofrimentos.
Então, não pecar contra a castidade é isso. É você tomar a consciência de que você é um ser humano que precisa, que tem a obrigação de administrar bem essa totalidade que você é. E que nós pecamos cada vez que nós nos fechamos, não amamos o outro de um jeito certo, ou queremos o outro para nós, né? Isso é pecar contra a castidade. Quando eu tenho ciúme em demasia, quando eu quero tomar posse do que o outro é, isso é pecar contra a castidade. Quando eu não sou capaz de respeitar o outro, a vida do outro, o que o outro sente, quando eu brinco com o sentimento do outro, eu estou pecando contra a castidade. O problema é que na nossa cabeça, quando fala de castidade, a gente só lembra de relação genital. E não é. Isso é empobrecer o voto. Isso é empobrecer a reflexão. Quem disse que o casal, mesmo vivendo a vida genital, né, a relação genital, não pode viver a castidade? Quem disse? Sabe como que eles podem viver esta castidade? Vivendo a fidelidade, o amor, o respeito, sabendo que o outro não é um objeto, que o outro não está ali somente para satisfazer as necessidades físicas. Ô, minha gente, quantas mulheres sofrem terrivelmente por isso? Não estou dizendo que o homem não sofre, não. É que, na verdade, a mulher tem a genitalidade da mulher já é interna, né? O homem, o órgão sexual do homem é para fora. Então você já tem uma diferença muito grande aí. A mulher sente com mais profundidade o sexo. A mulher sente com dons específicos a relação sexual. Ela é o lugar onde a vida é fecundada. Toda essa região genital da mulher é preparada para receber a vida. É o caminho por onde a vida vai. Então tem uma sensibilidade muito especial ali. Eu não sei se vocês assistiram Dom Juan, né, que é o grande conquistador, né? É ali dentro da literatura, ele é colocado como um homem que verdadeiramente soube conquistar as mulheres. E naquele filme há uma cena interessante, porque o velho está interessado pelas histórias que Dom Juan conta, né? Lá no caso, o Dom Juan é o Johnny Depp, né, o nome dele? E o velho que quer ouvir as histórias de Dom Juan é aquele que morreu tem pouco tempo. Marlon Brando. Então o Marlon Brando fica escutando as histórias que o Dom Juan conta e depois ele vai aplicar com a esposa dele. Dom Juan conhece todos os segredos. E há uma cena muito interessante que ele fala assim: o grande segredo para conquistar uma mulher é você tocá-la como se você estivesse tocando uma seda. Veja bem, Dom Juan não está falando apenas de um toque, não, sensorial. Ele está falando do cuidado que a mulher precisa nesse processo da conquista. Quantas vezes nós encontramos mulheres machucadas, minha gente, pela vida, brutalizadas, muito brutalizadas mesmo, incapacitadas da maternidade, incapacitadas de serem sensíveis, justamente porque viveram uma genitalidade muito bruta, foram usadas demais, não foram amadas de um jeito certo. É o grande problema da sexualidade vivida de maneira descomprometida. E eu não preciso ir longe, não. Eu olho para o lado ali, as pessoas com quem eu convivo. Quantas vezes eu encontro pessoas incapacitadas para o amor porque a vida genital foi mal vivida. Começaram a ter um contato com essa genitalidade muito cedo. Foram abusadas sexualmente, né? E aí a sexualidade virou apenas vida genital. E volto a dizer, a mulher é para dentro, né? Então o marido, para ele tem que ter muito cuidado. Porque às vezes ele nem sabe se a mulher está verdadeiramente sentindo prazer com ele. O homem não tem como não esconder, né? Ele não tem como dissimular. Você olha para uma mulher e nem sempre você sabe como é que ela está recebendo aquele carinho. Então nós precisamos ter essa compreensão um pouco mais profunda. Isso melhoraria tanto a vida dos nossos casais, né? Às vezes os casais se machucam tanto, sofrem tanto justamente por causa disso, porque não vivem a castidade. Ah, padre, mas castidade é só para vocês, padre. Não. O dom da castidade, que engloba todos esses respeitos que eu estou dizendo, todo esse amor, você não vive a restrição genital.
que o padre e que a freira vivem, né? Mas você também é convidado a viver e não pecar contra a castidade. Quando você começa a ficar diante do outro de uma maneira mais respeitosa. Quando você começa a olhar para o outro com um pouco mais de respeito. Tantos casamentos teriam dado certo se isso tivesse sido uma regra. Se os casais não tivessem se esquecido que eles também precisariam viver a castidade. Que eles também precisariam viver este comprometimento diário. Porque o amor, minha gente, tem que ser assim. Ele tem que nos unir, ele tem que nos congregar para a gente fazer o outro ser melhor. Ser aquela presença que alivia, ser aquela presença compreensiva, que promove, que faz o outro avançar. Caso contrário, é objeto. O outro é o objeto da minha satisfação. E eu uso quando eu quero.